piorar a situação, funcionário do TJ Goiás, um servidor de carreira, 44 anos, servindo o TJ, acumulando um salário de R$39 mil. E não bastasse isso, além, um apresentador de rádio e também cantor. Mas não se deu por satisfeito e disse que estava fazendo uma investigação de calcinha e peruca. Eu, sinceramente, não sei a que ponto chega a capacidade do ser humano de se baixar a um nível tão ridículo, tão vexatório, tão humilhante, tão vergonhoso, e ainda expor a sua 8ª esposa. Porque aquela não é a primeira. Pesquisa. A sua 8ª esposa a esse vexame. Irmãos, alguém que casa 8 vezes, esse cara é muito perfeito. Porque não encontrou a esposa ideal. Ainda. Olha, por mais que casamento dê treta, dê BO, eu não consigo. Ou eu não conseguiria divorciar da Eliane hoje e entrar num segundo casamento. Inclusive, nós temos um acordo, ela deve estar aí na internet aí, que ela não está aqui hoje, né? Nós temos um acordo. Ela disse, olha, se você morrer antes dos meus 60, eu caso novamente. Eu falei, vai ser o maior problema da sua vida casar novamente, você não vai encontrar outro como eu. Vai ser difícil. E dar outro pai para essas crianças, você não vai conseguir. Então, eu vou morrer em paz, sabendo que você vai morrer viúva. Que você não casa de novo. E eu, de igual modo, irmãos, é muito com 8 casamentos, faça-me o favor. E de calcinha e peruca na rua. Que situação mais vexatória e mais constrangedora. E o tema da nossa ministração hoje, irmãos, é o pecado emburrece. Já falamos sobre isso há algum tempo atrás e vamos repercutir essa ministração, porque quando caiu a notícia em rede nacional, me veio novamente essa ministração e esse tema. Porque só por muita burrice, um ser humano chega a essa capacidade degradante de se expor a uma situação como essa. É triste, é lamentável ainda colocar a sua esposa num vídeo, tá ela lá com o bracinho no ombro do idiota, para endossar que o cara estava fazendo uma investigação particular. É feitiço. É inacreditável, não é? A mulher poderia, não, eu não vou aparecer nesse vídeo de jeito nenhum, irmãos. Pensa, Renata, você aparecer num vídeo que o Tássio está se arrependendo. É inconcebível, irmãos, é inconcebível. E aí vem, para fechar, né? Para colocar cereja no bolo, a questão do influencer, o Ítalo Santos, com a situação que desde lá atrás já vinha sendo denunciado e as autoridades não deram qualquer ibope a isso. E por que deram agora? Porque, irmãos, não se iludam. Nós estamos diante do maior sistema corrupto da nossa nação. Isso é sistema, isso é política. Por que esse rapaz foi preso só agora? Política. Não é porque o Ministério Público simplesmente se arvorou diante das denúncias que foram feitas, não agora. As denúncias já vinham sendo feitas há muito tempo. Esse cara tem 12 milhões de seguidores no Instagram. Mais que o pastor Silas Malafaia com 4,4 milhões de seguidores. O pastor Malafaia tem 45 anos de vida pastoral, irmãos. Esse cara tem quanto tempo de vida? Não tem nem a idade que o Malafaia tem de vida pastoral.
com 12 milhões de seguidores no Instagram. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade gosta daquilo que não presta. Gosta daquilo que não constrói, que não edifica. Então, por isso se faz necessário que nós pais, cada vez mais, intensifique a ostensiva sobre a vida dos nossos filhos. E a palavra mais falada essa semana foi adultização e erotização das nossas crianças. A internet não está de brincadeira. O diabo não está de brincadeira na internet. E os nossos filhos precisam ser guardados. Precisam ser privados dessa ferramenta que, se usada a nosso favor, nenhum problema. Mas quando usada para esse critério, a gente perde muito. Então, o cara estava fugindo, obviamente, para o exterior, ele estava em fuga, ninguém sai da Paraíba para São Paulo num carro à noite e se esconde, para depois sair, sabe lá Deus, pela Argentina ou por algum buraco até chegar nos Estados Unidos. Então, que ele fique preso, ele e o seu marido, né? Fiquem presos e daí se vê um lastro. Porque não são só eles, não para só neles. Tem muita gente envolvida nisso aí, irmãos. Muita gente. Então, eu ainda venho de uma época, da parte dos meus familiares, principalmente do meu pai, em que aquilo que as crianças faziam nas nossas reuniões de família era muito bonito, mas era tudo erotização. E os primeiros a elogiar eram os pais. Olha que lindo, olha que coisa mais bonitinha. Falta de conhecimento, falta de formação, falta de escritura, falta de Deus. Então, e os nossos filhos não estão isentos disso. Por isso, irmãos, o que você puder vigiar, impetrando no coração do seu filho a glória de Deus, porque de nada adianta você frear um comportamento por religiosidade se o coração do seu filho não for de Jesus. Quando ele sair da sua presença, ele vai acessar, ele vai entrar. Então, qual é o mais importante? É o evangelismo. Os nossos filhos precisam ser evangelizados, piamente convertidos a Jesus, para nós não perdermos o coração deles. Então, a Bíblia afirma, para a gente iniciar, que Deus abomina o pecado. Logo, não é errado dizer que Deus também abomina o pecador. Deus abomina o pecado e abomina o pecador. Salmos capítulo 11, verso 5, está escrito: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Palavra de Deus. Outro texto, Salmo 5, 5. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Palavra de Deus. Então Deus abomina aqueles que praticam o mal. Deus odeia aqueles que praticam a injustiça. Deus odeia os pecadores não convertidos. Portanto, aquela velha frase clichê que alguns usam por aí, inclusive foi usada demasiadamente nos encontros com Deus: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Onde é que está isso na Bíblia? Mentira. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. E a gente reverberou, né, de forma intensa essa frase nos encontros com Deus e por todos os lugares por onde a gente andou. Mas essa frase é uma frase grotesca, que não tem nenhum cunho teológico, e por que não dizer uma heresia forte. Para aqueles que não leem Bíblia, irmãos, e não estudam as Escrituras, essas pessoas são iscas nas mãos de Satanás, são pegas muito facilmente por essas frases bonitinhas,
por essas frases de efeito, essas frases de retórica que se diz por aí, e a gente foge da Bíblia, foge daquilo que está escrito para inaugurar aquilo que algum homem está falando de púlpito. Então a gente precisa ter critério com aquilo que é falado, com aquilo que é pregado. Então não podemos confundir chavões populares com aquilo que não é texto bíblico. Nós devemos nos permitir basear as nossas vidas tão somente por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se está escrito, irmãos, é destino para nós. Se não está escrito, joga fora, exclui, deleta. Porque como pode Deus amar aquele que produz o pecado? Como pode Deus amar aquele que é o próprio fabricante daquilo que Deus odeia? Porque o pecado precisa de alguém para o pecado acontecer, para o pecado ser consumado. Como pode Deus amar o fabricante daquilo que ele odeia? 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17 adiante está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então, Deus ama pecadores arrependidos, mas odeia pecadores obstinados, não arrependidos na prática do pecado. Pecadores que ficaram atentos e que se arrependeram dos pecados cometidos. Então Deus nos deu agora o ministério da reconciliação, de sermos reconciliados com Cristo através da obra redentora, da obra da cruz. Então esse texto nos traz o entendimento que éramos considerados inimigos de Deus por não estarmos em Cristo Jesus. E após passarmos pela nova vida em Cristo, o ministério da reconciliação nos alcança e nos torna amigos de Deus através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, onde nós nos tornamos amigos de Deus, irmãos? Pela obra da cruz, pela obra da redenção. Romanos capítulo 5, o verso 10 está escrito: pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Guarda esse texto. O pecado anula a imagem de Deus na criação. O pecado destrói o governo do homem como feitura à imagem de Deus. O pecado é o maior destroço que pode haver na criação, desde Adão. Romanos capítulo 5, o verso 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado mata a criatividade. O pecado gera medo. O pecado impõe a pobreza em todos os níveis. Você pode acordar todos os dias, como você tem acordado. Se você estiver em pecado contumaz, obstinado, sem arrependimento, Deus não lhe dá uma mente criativa para gerar absolutamente nada. O pecado suga o seu vigor. O pecado te torna fraco. O pecado suga vitalidade em você. Você se torna fraco. Você se sente doente. Você se sente sem força.
vazio. O pecado tem o poder de destruir você. O pecado lhe tira a solidez, a alegria de viver. O pecado nos torna levianos, nos faz agir e ter atitudes irrefletidas. Olha esse homem em Goiânia, irmãos, aqui do lado da gente, pelo amor de Deus. Que atitude mais insana, mais leviana, mais irrefletida. Como que na sua própria cidade, um pastor aqui em Minas Gerais, que agora está em Portugal, de tanto pecar em Minas, fugiu para Goiânia, aqui ao nosso lado, foi lá para perto do pastor Heber, do Ministério Ouvir e Crer, não sei quantos já ouviram falar aqui, né? Que agora está no seu terceiro casamento. Aí cansou de pecar em Unai, de pegar as menininhas novas, virgens da igreja. Estou falando de conhecimento de fato. Porque ele foi pastor da igreja que o Dudu Coimbra pregou aqui na conferência Parabellum 365. Cansou de pecar lá, foi pecar em Goiânia, não deu certo em Goiânia, agora está em Portugal. E esse pastor tinha uma fala, né? Ah, você quer pecar? Então peca direito. E era o próprio pecador. O pegador das menininhas novinhas da igreja. E agora você assiste a esse cenário aqui em Goiânia, ao nosso lado, irmãos. O cara está em Goiânia, é pastor em Goiânia, conhecido em Goiânia. Você vai descer do seu carro de calcinha e peruca para ficar posando pelas ruas. É óbvio que hoje em dia, irmãos, tem câmera para todo lado. Tem paparazzi para todo lado. Ninguém está escondido mais, irmãos. Esse é um recado de Deus para nós. Não peque achando que ninguém está vendo. Não peque achando que Deus não está vendo, que Deus não está sabendo. Porque você sabe, como eu sei, quando nós pecamos, que é pecado. Salmo 139, ninguém foge dos olhos do Senhor. Então hoje tem câmera para todo lado. Tem câmera dentro da igreja, uma câmera lá. Quando você passa naquela porta, a gente está vendo. Ninguém foge mais dos olhos do Senhor. Mas o pecado emburrece, o pecado tira de nós a capacidade de pensar. Como que esse homem imaginar? Uma hora ia dar ruim. Como deu. Agora está aí exposto ele. Como que um cara com 44 anos de serviço público, um servidor de carreira, vai agora se portar diante dos seus colegas de trabalho? Imagina, no TJ, irmãos. Que situação mais constrangedora, mais humilhante, mais vexatória. Mas ele caiu no buraco que ele próprio cavou. Triste isso. Então o pecado nos torna precipitados, nos faz agir sem seriedade, nos torna pouco fidedignos, nos torna inconstantes. O pecado suga a nossa força, o nosso vigor. O pecado nos torna banal, um ser banal, sem credibilidade, sem seriedade, com comportamento banal, cheio de risadas infantis em volta da mesa. Nos ambientes onde nós estamos, nós nos portamos como pessoas banais, irrefletidas, pessoas sem seriedade. O pecado impõe a ignorância, a limitação e a inimizade entre o céu e a terra. Em pecado, irmãos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Principalmente quando nós estamos num pecado de obstinação, num pecado contumaz, sabe? Você sabe que é pecado, mas você não quer se arrepender. Porque você sabe que às vezes o arrependimento vai trazer um certo prejuízo a você. Tantos maridos em adultério, tantas esposas em adultério que não querem se arrepender mais, porque sabem que um arrependimento público, um arrependimento exposto para a esposa ou para o marido e para os filhos vai trazer o desfacelamento do matrimônio. Vai trazer prejuízo à família.
Então, em pecado, nós perdemos o raciocínio do céu e passamos a raciocinar com a mentalidade humana. E por isso começamos a humanizar todas as coisas. Nós nos tornamos racionais. O pecado nos torna racionais. E quando a gente começa a racionalizar as coisas, irmãos, nós perdemos a dimensão do céu. Porque não tem como pensar no céu com a mente racional. Porque o céu é espiritual. A palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não queira discernir Deus com a mente humana. Não queira explicar Deus racionalmente. Não queira explicar o mundo espiritual de forma racional. Nós não vamos conseguir. Os melhores cientistas estão se debruçando sobre livros e mais livros, e sobre mais experimentos tentando explicar a Deus, e vão morrer tentando explicar. Porque Deus não se explica. Somente espiritualmente nós conseguimos absorver o Espírito de Deus em nós, irmãos. Então nós perdemos a capacidade de raciocinar. Em Adão estamos mortos, em livre declínio espiritual, mas em Jesus nós podemos viver tudo o que está disponível à humanidade. E a primeira característica do pecado é o niilismo. É uma existência ignorante, pessimista com relação a tudo e a todos. É uma existência limitada. O que é niilismo, pastor? É uma rejeição e um certo ceticismo ao propósito da vida e da existência humana. Nós não podemos ser niilistas na nossa existência humana, nos tornando descrentes com relação a tudo. Pior coisa que tem numa comunidade de fé, irmãos, é um crente com o pé no chão demais. Um crente que não vive por fé. Um crente que está sempre com o pé no chão. Pastor, é ruim ter pé no chão? Às vezes é ruim. Principalmente quando se fala a respeito da nossa fé. Essa frase famosa e verdadeira que a gente tem que primeiro colocar o pé e depois Deus trazer o chão, nunca foi tão real para nós, irmãos. Porque se nós fôssemos viver apenas daquilo que nós estamos vendo, a gente não faria absolutamente nada. Muitas vezes na nossa vida cotidiana é necessário a gente fazer o exercício da fé, daquilo que a gente não está vendo, daquilo que nós não estamos experimentando, daquilo que não é tangível a nós, se faz necessário, porque nós vivemos por fé. Primeiro a gente coloca o pé e depois Deus traz o chão. Muitas atitudes nossas como cristãos precisam ser tomadas por fé. Eu não estou vendo, mas vai. Não estou sentindo, não é preciso sentir, é preciso viver, crer que Deus é operante para fazer, para manifestar sobre a sua vida e sobre a minha vida aquilo que você está crendo. Financeiramente falando, irmãos, tantas atitudes, não estou falando aqui de atitudes irresponsáveis ou irrefletidas, mas às vezes por fé você precisa fazer alguma coisa, financeiramente falando, sem você ter. Porque é Deus quem vai trazer a provisão. Ou nós cremos, ou nós cremos. Nós não temos outra opção. Então, se enxergarmos que o plano de Deus sempre foi a construção social de uma sociedade, de uma cidade, entenderemos a dimensão da obra salvífica de Jesus por nós. Deus tinha um plano, e o plano dele não mudou, permanece sendo o mesmo. Domingo passado nós falamos aqui, Deus nunca teve plano B para nós, irmãos, sempre foi o plano A. E ainda hoje nós estamos vivendo o plano A de Deus, que é o plano dele para a existência humana, dentro da soberania do Senhor Jesus. Então o Evangelho é uma boa nova que se estende em todas as esferas da nossa existência e que todo lugar precisa, deve e pode ser ocupado para a glória de Deus. Todos os ambientes.
seremos mais apostólicos e missionais. A igreja será mais apostólica e mais missional, irmãos, se ela entender que nós não fomos chamados para viver apenas no altar congregacional de domingo de manhã. Não é só aqui e agora. É em todo tempo, todo dia, 24 horas. Você é um crente apostólico. O que é um crente apostólico, pastor? Você foi enviado por Deus para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Você não está aqui por estar. Você não casou por casar. Você não teve filhos por ter. Faz parte de uma missão. De uma missão apostólica. Por isso, por exemplo, agora Bruna e Fernando Sardinha grávidos, isso é uma missão apostólica. Porque não estava nos planos de vocês. Mas Bruna e Fernando disseram, pastor, antes de confirmar a gravidez, nós tivemos experiências, sonhos. Pessoas vindo a nós relatar alguns testemunhos. Faz parte de uma missão, irmãos. O João Lucas não estava no nosso script, não estava nos nossos planos, humanamente falando, mas estava no plano de Deus. Ele vir, ele existir. Talvez você não estava nos planos do seu pai e da sua mãe, mas estava no plano de Deus. E por estar no plano de Deus, você agora é parte de uma missão. Você está cumprindo um propósito, um chamamento divino aqui na Terra. Essa semana, com um vídeo que eu gravei de Mateus capítulo 5, versículos 14 até o 16, irmãos, não tem como ser discípulo de Jesus e não ser percebido. Deus não te fez parte do plano para você simplesmente sumir na fumaça. Esse lugar onde você trabalha, esse lugar por onde você passa, essa parada onde você toma o ônibus ou o metrô, esse meio de transporte que você utiliza, esses lugares onde você entra e onde você sai, essas pessoas com quem você se relaciona no seu dia a dia faz parte do plano, faz parte do propósito. Nada na sua vida é por acaso. Essas coisas que deram ruim, que não deu certo, faz parte do plano de Deus para a sua vida. E aquilo que também está dando certo é parte do plano de Deus para você cumprir. Tem muita gente do seu lado, irmão, minha irmã. Tem muita gente perto de você. Tem muita gente ao seu redor que faz parte do plano. Você ser essa carta viva de Deus para salvar essas pessoas. Talvez você esteja no lugar que você não quer. Talvez você esteja no trabalho que você não gosta. Talvez é o salário que você não quer receber, mas faz parte do plano de Deus para a sua vida. Creia nisso. Fomos chamados por Deus para erguer altares de adoração a Deus em todos os lugares. Você foi chamado por Deus. O declínio da igreja começa quando ela deixa de abrir a Bíblia. O declínio da igreja inicia, irmãos, quando a gente não medita nas Escrituras. O declínio desse homem começa quando ele deixa de viver aquilo que está escrito. Porque alguém, irmão, só se envereda deliberadamente pelo pecado quando ele já não abre mais a sua Bíblia em casa. Quando ele deixa de ler as Escrituras. Pastor não é anjo, irmão. Pastor é um ser humano, tão ser humano quanto vocês, que estão sentados. Então, para esse cara cair num pecado tão transcendental como esse, irmão, é porque há muito tempo ele já não abria a Bíblia. Mas ele prega todo domingo, esse é o risco. Esse é o perigo do pastor que prega todo domingo, do pastor que canta todo domingo, do pastor que está na televisão toda semana, que está sentado em mesa de podcast, que está nisso, que está naquilo, que está em evento, que está em agenda, mas já não está no quarto há muito tempo.
já não bota o joelho no chão para orar há muito tempo. Já não fecha a sua porta para orar ao seu Deus que está em secreto há muito tempo. Esse é o risco. Eu tenho muitos esboços no meu iPad, irmãos. Há anos eu escrevo. Toda semana eu coloco alguma coisa aqui. Toda semana Deus fala comigo alguma coisa. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade. Hoje eu tenho 40. Então eu tenho muita coisa aqui guardada. Eu tenho muito papel em casa escrito. Quando eu não tinha iPad. Escrevia todas as minhas ministrações no papel. E pregava em vigílias e mais vigílias, vigílias e mais vigílias. Nas madrugadas. Nas conferências de jovens, nos congressos e por aí vai. Nos cultos de domingo. O nosso pastor, ex-pastor, quando viajava, eu era o primeiro a assumir o púlpito. Eu era o primeiro dele a pregar a palavra de Deus. Mas eu nunca me esqueci do meu lugar preferido, irmãos, a minha devocional com Deus. Eu não posso fugir desse lugar. Eu não posso esquecer esse lugar. Porque se eu esquecer esse lugar, irmãos, eu vou ser esquecido de Deus. Não adianta pregar todo domingo, abrir Bíblia para ler textos bíblicos com vocês todos os domingos, irmãos, se não tiver vida com Deus em casa. Se não tiver vida com Deus no carro. Se não tiver vida com Deus nas minhas andadas particulares, sozinho, não adianta nada. Tudo se perde, tudo vira fumaça, tudo evapora. E a nossa mente espiritual fica cauterizada e a gente se envereda para um lugar como esse. De vergonha, de dor, de humilhação, que provavelmente, irmãos, nunca mais se refaz. Nunca mais se refaz. Então o declínio da igreja começa quando ela deixa de abrir a Bíblia. Nós perdemos o nosso freio comportamental ao perder o temor do Senhor. A igreja entra num declínio, num desnível que ninguém mais para. E não se adquire temor em salas de videogame, em campos de futebol, em academias levantando altares narcisistas do culto ao corpo. Algum problema com isso? Nenhum. É necessário. Futebol é necessário, videogame é necessário. Cuidar do corpo é mais do que necessário. Está provado. Quem não pratica esporte, irmão, está perdendo tempo. Mas nós não podemos trocar ou inverter os valores e as prioridades das coisas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria nos conduz ao lugar da rendição, da humilhação, do quebrantamento. A sabedoria nos conduz aos pés da cruz. O sábio se queda diante de Deus. O sábio se prostra diante do Senhor. O sábio tem o seu lugar preferido, que é aos pés de Jesus. O famoso tripé espiritual. Com isso não estamos condenando o esporte, o lazer, a vida comum. Não mesmo. Isso também é vida, mas uma vida consciente de que você não deve dedicar mais tempo às questões secundárias do que às questões primárias. Deus é mais importante. O mais importante na sua vida e na minha vida é o Senhor Jesus. E se a humanidade não teme a Deus, ela já não pode garantir mais nada ao seu redor. Se a igreja for infiel a Deus, quem estará seguro ao seu lado, irmãos? Porque um tipo de notícia como essa, bem perto de nós, irmãos, só escandaliza o Evangelho. Só escandaliza ainda mais aqueles que não preferem Deus. Como que um homem, pastor de igreja, bispo, apóstolo, anjo, seja lá o que for, está praticando um negócio desse? Eu vou lá entrar em igreja para participar de um circo como esse? Aqueles que não são crentes, irmãos, nos condenam diante de uma palhaçada como essa. Então, se nós não formos fiéis a Deus, quem estará seguro ao nosso lado? Se um homem ou uma mulher profana o seu altar,
o que não estaria fazendo contra o seu próprio lar? Se há uma vida de temor e adoração, irmãos, em nós seremos fecundos. Nós não seremos estéreis. Uma igreja sadia é uma igreja que cresce, organicamente falando. Por quê? A saúde espiritual. Por isso a igreja cresce nos relacionamentos. E, consequentemente, outras pessoas são trazidas para perto de nós. Porque santidade é vida, santidade é inteligência, santidade é criatividade, é longevidade, santidade é prosperidade. Aquele que é santo é próspero. Aquele que é santo é criativo, tem uma mente brilhante. Ele acorda com uma mente criativa, com capacidade de criar coisas. Ele tem vigor, ele tem força. Não é um crente em exaustão. A pobreza espiritual é herdada da rebelião contraproducente de Adão. Já a riqueza é o medo de enfrentar a escassez. É o acúmulo de bens. É o medo de perder, é a orfandade, é uma paternidade não resolvida. Nós já falamos sobre isso aqui outras vezes e nós vamos continuar repetindo. O pecado nos empobrece, irmãos. O pecado tira a nossa capacidade de pensar, o pecado tira a nossa capacidade de criar. O pecado tira a nossa força, tira o nosso vigor. O pecado gera escassez em nós. O pecado gera ruína. O pecado gera solidão. O pecado traz opressão na vida da igreja. Então, a gente sempre quer ter, a gente sempre quer comprar, quer adquirir. O indivíduo guarda tudo com medo de perder tudo. O que é isso? Orfandade. Você não compartilha. O texto bíblico que o Tássio utilizou aqui sobre a questão do dar, da generosidade, irmãos. Quem é generoso, apenas os santos são generosos. Porque o santo não tem medo de perder. O santo quer compartilhar daquilo que ele já recebeu em Cristo Jesus. Só retém quem tem medo de perder. E quem tem medo de perder, irmão, é egoísta. Só quer para si. Então a prosperidade é participativa, ela se envolve, ela é plena, ela desfaz a pobreza existencial, ela é generosa na distribuição. Isso é prosperidade. Alguém próspero é sempre participativo na vida do outro, dos de perto e dos de longe. Deus abençoou tanto a sua vida. Deus tem abençoado tanto a sua vida por meio da santidade que agora você quer pulverizar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso você se envolve. Por isso você é pleno no seu envolvimento. Por isso você não troca prioridades no serviço do reino. Em Provérbios capítulo 13, o verso 7 está escrito: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. É o texto. Sabe quando alguém começa a prosperar, irmãos? Sabe quando você nota prosperidade perto de você? Não é quando se passa num concurso público. Prosperidade não é isso. Não é quando você compra um carro novo. Não é quando você compra uma casa nova. Não é quando você troca de roupa. Não é quando você troca por um sapato novo. Isso não é prosperidade. Prosperidade é quando a divindade reveste a sua humanidade. Isso é prosperidade. É quando a vida de Deus reveste você. É quando a vida de Deus vestiu a sua humanidade. Quando a vida de Deus revestiu sua alma. Quando a vida de Deus revestiu o seu físico, a vida de Deus se prova na sua maneira de andar.
A prosperidade se prova na sua maneira de se portar, de se vestir. Então prosperidade é uma roupa cara, pastor? Não. Prosperidade é a roupa que você veste. A roupa decotada na vida de uma mulher vai falar sobre o nível de prosperidade que ela está vivendo. As mulheres que se vestem a vácuo estão dizendo sobre o nível de prosperidade que elas têm. É porque Deus ainda não revestiu a sua humanidade com a sua divindade. E os homens de igual modo. Eu estava numa igreja em Belo Horizonte e começou o culto, ia começar o culto domingo à noite. Tanta gente naquela igreja. E eu estava no pórtico do templo, junto com outros pastores, conversando, tal. Daqui a pouco me chamou a atenção daquela igreja, no subúrbio, inclusive, de Belo Horizonte. Me chamou a atenção porque de 10 homens que passaram por aquela porta, para o culto de domingo à noite, irmãos, 9 desses homens estavam com calça apertada, com camisa apertada, com botão aberto, o cabelo todo no laquê, sobrancelha feita, aquelas calças que pega aqui já quase perto do joelho, e aquele sapatinho de plataforma 30 centímetros. Já viu desse no shopping? Tem. Graças a Deus que aqui os homens não usam. E são convertidos. Mas me chamou a atenção e eu achei aquilo muito esquisito. Eu falei, gente, mas que cultura terrível é essa? Dessa igreja? Que os homens estão embalados a vácuo e com laquê no cabelo. E eles chegam no culto, irmão, não vai mais para a nave. O cara já saiu de casa arrumado. Ele já veio todo enfeitado de casa, feito uma árvore de Natal. Aí ele chega no culto, ele não fica na nave. Ele vai direto para o banheiro. Isso é notável, é notório, irmão. Se o cara já veio arrumado, que diabo esse homem foi fazer no banheiro? Já senta na cadeira, maldito, e senta para cultuar, mas não, ele ainda precisa confirmar se o laquê que ele botou no cabelo está perfeito. Se a sobrancelha está bem penteada, se ela está bem feita, se a calça já não está arregaçada demais até aqui em cima, se o botão da camisa realmente está na altura perfeita para ele poder louvar o Senhor. Essa é a nossa cultura woke. Desses jovens que já não se comportam mais como crentes convertidos. Então o pecado emburrece, o pecado nos torna brutos, o pecado nos torna pobres por inteiro. E o que acontece em Gênesis, irmãos, quando Deus pergunta para Adão onde ele estava? Já falamos uma vez sobre esse texto, nós vamos falar novamente. Gênesis capítulo 3, versos 9 ao 12, está escrito: O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Adão respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você? Eu estou rindo porque eu estou lembrando dos homens lá de Belo Horizonte. Ver a memória agora aquela situação. Não é exagero meu, irmãos, como pastor. Para algo me chamar a atenção porque realmente foi ridículo. É uma frota de homem entrando com calça apertada na igreja, que não teve como não chamar a atenção. Aí o texto continua: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? Adão respondeu: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão foi tão anulado pelo pecado que ele respondeu para Deus geograficamente o que Deus estava lhe perguntando existencialmente. Não era geograficamente que Deus queria a localização de Adão, irmãos. Era sobre o seu propósito, sobre a sua existência. Quem é você?
Em que você se tornou, Adão? Qual é a pessoa que você se tornou agora? Qual é o motivo da sua existência? Adão responde para Deus: não sei, apenas estou eu aqui escondido por detrás de uma árvore. Adão já não sabia mais o que ele estava fazendo e por que estava fazendo. Perdeu o seu propósito, perdeu o seu destino. Adão perdeu o futuro daquilo que Deus havia guardado e prometido para ele. Então você acha que Deus nos trouxe para a terra, irmãos, para a gente ficar brincando de pique-esconde com Deus? Para a gente ficar escondido por detrás das árvores? Por causa de pecado? Principalmente quando o pecado é um pecado consciente. Achamos mesmo que Deus nos trouxe para cá para a gente ficar brincando e achando que Deus tem hora conosco? Até quando a gente vai ficar ferindo a paciência de Deus? Fazendo hora com Deus? Deus querendo usar a sua vida, a minha vida, Deus querendo usar a igreja, a congregação, a igreja espalhada na face da terra, e essa mesma igreja se escondendo porque está em pecado. Não posso porque eu pequei, eu não posso porque eu pequei, eu não posso porque eu pequei. Eu estou em pecado, eu não posso. Não, Deus não tem hora com isso, irmãos. O pecado emburrece. O pecado nos toma o tempo. O pecado não é que o relógio de Deus atrasa, porque o relógio de Deus não para. O relógio de Deus não é atrasado por causa do seu ou do meu pecado. O problema é quando nós somos trocados. É quando Deus não te usa mais. É quando Deus procurou em outro lugar e achou. Por isso que Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus cansa de lidar com a mesma situação, é o mesmo pecado, é a mesma reincidência e não há conversão genuína. Então, vá para lá. Deixa eu usar outra aqui. Não dá mais tempo, irmãos, ficar brincando de pique-esconde com Deus. O fato é que o pecado nos emburrece ao ponto de nós perdermos o nosso destino profético. Quando a igreja perde o seu destino, só lhe resta as vaidades de uma igreja de programa, de conferência, de congresso, de evento. Aqui em Brasília está cheio. Tem igreja aqui em Brasília que é programa, congresso e conferência de janeiro a dezembro. Com conferencistas e congressistas que vêm desse Brasil inteiro e de outros países para estar em Brasília. Mas qual é o propósito? Qual é a riqueza? Qual é a relevância ou a referência dessa igreja para a sociedade? A pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias é essa, irmão. Que independente desse endereço aqui, se nós estamos fazendo falta em algum lugar, se você vai fazer falta no seu lugar de trabalho, se você vai fazer falta naquele ônibus que você toma todo dia, que senta aquela pessoa do seu lado, você vai fazer falta para ela? No comércio onde você está, ou eu, por exemplo, quando estou ali no meu comércio, será que eu vou fazer falta para alguém que entra ali todo dia? Então nós precisamos, irmãos, dar conta da nossa relevância em Deus aqui na terra. O quanto você é importante, o quanto você é necessário na vida de alguém, o quanto você tem sido contado na vida de uma pessoa como uma solução para a vida dela. Como que sua presença é afável, como que você conforta, como que você consola a vida de alguém que lhe pede a razão da esperança que há em você. Sem Deus nós perdemos a nossa identidade e nos resta apenas a sobrevivência. E nós não podemos apenas sobreviver, irmãos. O pecado nos afasta da coragem de empreender, de inovar, de criar, de salvar, de libertar e de curar pessoas. O pecado nos afasta desse lugar. Nós não queremos mais nos envolver com a vida de ninguém, porque nós estamos tão enraizados no pecado, estamos tão aprofundados, naturalizados na pecaminosidade,
que a gente não quer mais se envolver com ninguém, porque nossa mente cauterizou da iminência de que Deus pode nos usar para transformar a vida de outras pessoas. Então, em pecado, nossa sabedoria vira apenas tolice. Salomão teve uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade enquanto ele dependeu e ele temeu a Deus. Por isso, Paulo, o apóstolo, ele orou por espírito de sabedoria e revelação em Efésios capítulo 1, versos 16 ao 18. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. Esse texto é poderoso, irmãos. E a nossa oração em nome do Senhor Jesus é que o pecado não nos tire do centro do propósito para o qual o Senhor nos chamou. É que tão infiltrados e tão enraizados nesse lugar a gente perca o destino e perca o propósito. Olhar para essa situação que que teve tanta relevância essa semana por meio da mídia, e os urubus estão aí. É claro que a mídia iria repercutir isso, porque é vexatório para a igreja. Quem perde com isso, irmão, somos nós. Quem perde com isso é o Evangelho. Porque mais pessoas ficaram convencidas essa semana de que não vale a pena entrar numa igreja evangélica. Porque os pastores estão envergonhando, vituperando o Evangelho de Cristo Jesus. Então é degradante, é triste. Embora a gente sorriu demais essa semana com a situação do pastor de calcinha e peruca loira, né? Embora a igreja tenha rido demais dessa situação, irmãos, ao mesmo tempo a gente tem que chorar. Goiânia, especialmente Goiânia, irmãos, é uma das cidades mais prostíbulas do nosso Brasil. É a capital mais prostituta do nosso Brasil. Vá num domingo a Goiânia, vá num sábado a Goiânia, você vai ver. Você vai ver que o ambiente é muito diferente de Brasília. Goiânia é boemia, é noitada, irmãos. A igreja, a casa que o Davi Passamão foi pastor, que agora é sua esposa, sua ex-esposa, porque agora ele está no segundo casamento, e abriu uma outra igreja, que por sinal está lotada de gente. Porque a sua segunda esposa, multimilionária em Goiânia, disse: eu vou casar com o Passamão porque ele é pastor e eu tenho dinheiro. A gente une as forças e vai dar um bom negócio. E a sua primeira esposa e primeira igreja que lá ficaram, irmãos, fizeram agora há pouco tempo um evento, que se você botar aí no Instagram, é melhor do que boate. Porque rolou de tudo, absolutamente tudo. Goiânia é esse lugar onde as meninas não querem vir para esse culto eclesiástico e litúrgico, doutrinário. Elas querem ir para um culto de balada, porque saem de lá e já vão para BR 101, se eu não estou enganado, em Goiânia, onde é o centro, o polo mais lotado de prostitutas da Via de Goiás. Então, igreja em Goiânia não prospera, não cresce, se quiser ser uma igreja de verdade. Fecha as portas, porque o pessoal está à procura de outra coisa.
Então orem pela igreja brasileira. Orem por nossas vidas. Orem pela vida dos nossos filhos, dos seus filhos. Porque nós temos uma responsabilidade grande, irmãos, tamanha de continuar sendo a igreja de Jesus. Uma igreja séria, uma igreja que prega a verdade, prega o evangelho. Que o Senhor Deus guarde a sua vida, guarde os seus filhos, os seus 1, 2, 3, 4, quantos forem, mas que o Senhor te dê graça, favor para continuar doutrinando os seus filhos no evangelho da verdade. Em nome do Senhor Jesus. Que os nossos filhos não sejam desassistidos por nós. Que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Que essas notícias que veicularam essa semana não sejam influência para a vida dos nossos filhos, para nós perdermos o coração delas. Mas que o meu e o seu testemunho dentro de casa seja tão poderoso, irmão e irmã, tão forte, a ponto dos nossos filhos não nem titubear, nem negociar. Por mais que na escola o colega esteja bombardeando o coração do seu filho, bombardeando a mente do seu filho, a sua vida dentro de casa seja tão forte, tão relevante, tão verdadeira, tão influente, que o seu filho não vai ser enredado. Ele não vai ser enganado, ele não vai ser influenciado, porque ele tem o melhor pastor, e por que não dizer a melhor pastora, dentro de casa, para doutriná-lo. Porque pastor é aquele que cuida, é aquele que apacenta, é aquele que doutrina, é aquele que pastoreia o coração do seu filho. Então você, mãe, é a pastora do seu filho, porque é você que abre Bíblia para ele ou para ela. É você que fala de Jesus, que evangeliza. Você, a sua casa, a sua família é o seu maior e primeiro campo missionário. Não deixa que o pecado emburreça você e a nós. Que o pecado não tire de nós essa criatividade, essa mente brilhante de acordar todos os dias pedindo de Deus sabedoria. Senhor, ilumina os olhos da minha mente para que eu veja a olho nu aquilo que o Senhor quer plantar na minha vida e na vida do outro. Antes de sair da sua casa, pergunte para Deus qual é a pessoa que você vai encontrar no metrô, no ônibus, no carro, no seu trabalho, na rua, no comércio, que você possa ser voz na vida dele. Que você possa mudar a vida dessa pessoa naquele dia. Eu oro em nome de Jesus, irmão, para que no seu caminho, na sua trajetória, no lugar onde você estiver, Deus envie pessoas na sua direção, pessoas necessitadas de palavra, de libertação, de restauração, de cura, de salvação. Que essas pessoas encontrem você, que você seja encontrada ou encontrado no lugar onde você estiver e você tenha a palavra de vida para derramar sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Senhor, nós oramos por isso. Nós oramos para que nós sejamos tão relevantes, tão importantes, não para nós mesmos, mas para Deus. Que nós sejamos importantes nas tuas mãos. Que nós sejamos